Diego Tardelli no Corinthians, pergunta o Lucas Daniel. Mais alguém tinha perguntado sobre Tardelli também. Informação de hoje, tá? Informação de agora à tarde. Conversei com uma pessoa do staff do Tardelli, uma pessoa que representa o Tardelli nas negociações e hoje a grande possibilidade é de Diego Tardelli permanecer no futebol chinês. O contrato dele com o Shandong Luneng terminou. O Shandong não ofereceu uma renovação de contrato, mas, ao que tudo indica, ele escolherá outro time na China para jogar. A família até já sinalizou a vontade de continuar na China por mais algum tempo. E aí, pessoal, a questão é absolutamente financeira. Ele tem certamente a possibilidade de ganhar mais do que 2 milhões de reais por mês na China, limpos de impostos. Para voltar para o Brasil, ele vai ganhar um salário com descontos na casa dos 700, dos 800 mil reais. É muita diferença. Então, hoje, dá para dizer que a maior possibilidade é de que nos próximos dias o Tardelli seja anunciado em um novo clube chinês, frustrando o desejo de corintianos, de atleticanos e por aí vai. William Oliveira pergunta do Arão no São Paulo. William Arão é um nome que interessa ao São Paulo e não é de hoje, tá? O São Paulo já havia procurado o William Arão na metade do ano. São Paulo, Santos e Grêmio foram os 3 clubes que procuraram o Flamengo para negociar. O Arão naquela época estava mal, estava prestes a se mudar para o futebol grego, vocês vão lembrar. O Flamengo autorizou a negociação, foi o Arão quem não quis se mudar para nenhum clube, ele achava que ainda poderia dar a volta por cima no Flamengo. Não é hoje uma negociação das mais simples, até estava vendo uma enquete hoje no Globo.com com torcedores do Flamengo sobre quais jogadores o torcedor do Flamengo não simpatiza tanto, e aí o Arão já nem está nessa primeira lista dos mais detestados. Vamos lá, que mais estamos sendo perguntado? Marcelo Couto Júnior, Nicola, e Gerson e Rodriguinho, deve estar perguntando a respeito do Flamengo. Essa pergunta é boa, imagino que deve ser uma curiosidade de muita gente. O Flamengo trabalha hoje com 3 nomes pro meio de campo, para substituir o Lucas Paquetá. Os nomes são do Gerson, do Rodriguinho e do Paulo Henrique Ganso. Tá? Por que 3 nomes? O Flamengo vai contratar os 3 nomes? Não, o Flamengo não vai contratar os 3 nomes. A ideia do Flamengo era entender as pedidas, quanto custaria, a operação como um todo, para a partir daí tentar finalizar as negociações. O nome mais antigo pretendido é o do Rodriguinho. O problema é que é muito difícil negociar com o ministro dos esportes da Arábia Saudita, que é o dono do Pirâmides, o time no Egito onde joga o Rodriguinho. Cada dia ele pede um valor, cada hora ele fala uma coisa. E acho que dá até para usar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras, na semana passada, já havia dado como certa a compra do Carlos Eduardo, que vive uma situação muito pior do que a do Rodriguinho, porque o Carlos Eduardo é reserva no Pirâmides, o Rodriguinho é titular absoluto. E desde a semana passada o Palmeiras tenta, espera, aguarda um documento vindo do Egito para sacramentar a negociação. Porque o ministro tem vontades uma hora e na outra hora essas vontades passam. E aí o Flamengo já se deparou com vários valores pedidos pelos egípcios, ou melhor, por esse ministro do esporte saudita que é o dono do clube egípcio. Então cada hora é um valor. Então a partir daí o Flamengo passou a observar outras alternativas. A Gabi Moreira, repórter da ESPN, deu a informação do interesse no Gerson. Gerson ele pertence a Roma, está emprestado à Fiorentina. Não é uma operação fácil, porque o Gerson é titular na Fiorentina e para a Roma, que é dona dos seus direitos econômicos, seria um retrocesso emprestá-lo para um clube brasileiro, a menos que o Flamengo tivesse a disponibilidade de gastar dinheiro. E aí seria certamente o mais caro dos reforços, porque o Gerson foi comprado por 16 milhões de euros do Fluminense. Não acho que a Roma diminuiria esse valor. Sobre Paulo Henrique Ganso. No sábado, quem acompanha meu blog no Yahoo, e eu convido a todos para que acessem sempre, eu publiquei uma informação de que o Giuseppe Dioguardi, mais conhecido como Pepinho, também falei num vídeo aqui no meu canal no YouTube. O Giuseppe Dioguardi havia ido à França para tentar rescindir o contrato dele, do Ganso, com o Amiens, porque ele tem uma proposta gigante de um clube brasileiro. Esse clube brasileiro é mantido a 7 chaves, um segredo total, não se fala qual clube mas, ao que tudo indica, nas próximas horas, quem sabe até amanhã,
exista essa rescisão do contrato entre Amiens e Ganso. Ele seria devolvido ao Sevilha, que é dono dos seus direitos econômicos, e aí o Sevilha poderia vender ou emprestar o Paulo Henrique Ganso para esse clube brasileiro. Que clube brasileiro é esse? Continua sem ter a confirmação de nenhuma das partes. Ninguém admite de forma pública. Mas, ouvindo uma pessoa aqui, conversando com outra ali, entrevistando em off dirigentes, eu acho que é o Flamengo. O Internacional nega categoricamente. Rodrigo Caetano disse que é mentira, o Marcelo Medeiros disse que é mentira. No São Paulo, todo mundo jura de pé junto que não negocia nesse momento com o Ganso. O Palmeiras assegura que não precisa de um meio atacante na posição do Ganso. E, enquanto isso, muita gente tem publicado que o Abel Braga indicou o Paulo Henrique Ganso. Então, imagino que o Flamengo seja interessado. E vou te dizer que entre as três opções, Rodriguinho, Gerson e Ganso, a do Ganso parece ser a mais viável hoje, aquela que está mais próxima de ser concretizada. Eu acho que o rubro-negro pode, nos próximos dias, ter uma novidade em relação a essa situação. Alguém perguntou agora sobre Colorado Inter, Luan 204, e mais alguém tinha perguntado sobre a situação no Inter. O que eu tenho de coisas do Internacional? Até publiquei hoje de manhã no meu blog no Yahoo notícia a respeito do interesse do Internacional no Ángel Romero, atacante que pertence ao Corinthians. Até vários repórteres gaúchos me contactaram ao longo do dia para tentar obter mais alguma informação. Alguns até conversaram com dirigentes do Inter. Os dirigentes do Inter, de forma oficial, negam. E é importante que vocês saibam que é natural que eles neguem, porque se o Inter se declara interessado no Romero hoje, o Inter pode ser acusado pelo Corinthians até de assédio, porque o contrato ainda está em vigência. O que existe é que o contrato do Romero com o Inter acaba em 14 de julho do ano que vem, e a partir de 14 de janeiro, ou seja, daqui a um mês, ele poderá assinar um pré-contrato. O que o Internacional tenta? O Internacional tenta, por conta da relação muito boa que tem com a OTB Esportes, empresa que gerencia a carreira do Romero, estreitar relações para que no dia 14 de janeiro Romero assine esse pré-contrato e se transfira em 14 de julho de graça para o Internacional. Posso garantir para vocês que recebi uma informação, essa informação ela veio de uma pessoa do mercado, o pessoal no Corinthians já sabe do interesse do Inter e já dá como carta certa que o Romero não ficará no clube, não renovará o contrato. O Romero tem enrolado o Corinthians nessa questão. Por outro lado, do Internacional, eu ouvi de uma pessoa importante dentro da diretoria do Inter que, de fato, o Romero interessa, de fato houve uma consulta. E aí, só para lembrar, a OTB Esportes, que representa o Romero, é a mesma que emplacou dois jogadores nessa temporada no Inter, o Guerreiro e o Zeca. Tá? Eu vi que tem muita gente perguntando sobre Ricardo Goulart. Aqui, ó, César Veríssimo. E o Goulart, Nicola? Estão falando que ele que está próximo de um desfecho. É verdade? César, nem o Palmeiras, nem os empresários do Goulart, nem o empresário do Goulart, o Paulo Pitombeira, confirmam um acerto. E essa prudência, ela tem muito a ver com a espera de uma resposta do Guangzhou Evergrande. Que há um namoro, esse namoro existe faz tempo. Vocês estão lendo no meu blog há vários dias que o Palmeiras quer, que o Felipão aprovou. Felipão e Ricardo Goulart trabalharam juntos na China e foram super campeões. O Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Palmeiras, adora o Ricardo Goulart desde a época do Cruzeiro. Dentro da diretoria do Palmeiras há uma aprovação em relação ao nome do Ricardo Goulart. E o Ricardo quer jogar no Palmeiras. Tanto que, quando ele se recupera de uma lesão no joelho, ele procura o Palmeiras para se tratar. Ele passou alguns bons dias tratando, ele passou por uma cirurgia e fez quase todo esse tratamento de uma cirurgia simples no joelho no Palmeiras. Inclusive agora ele já está de férias, está viajando por aí. Só que enquanto o Guangzhou Evergrande não liberar para que o Ricardo Goulart jogue no Palmeiras, o Palmeiras não pode anunciar. O Palmeiras tem medo de confirmar essa notícia de que o Goulart jogará no Palmeiras em 2019 e isso incomodar os chineses. Então, enquanto a papelada não chegar de forma oficial, não vai haver esse anúncio. O Palmeiras trabalhava em duas frentes. Ou pegar o jogador por empréstimo de uma temporada, ou tentar sua compra. Só que aí essa compra precisaria ser em valores mais próximos da realidade brasileira. O Palmeiras toparia pagar até 10 milhões de euros, mais do que isso, o Palmeiras julga um valor muito alto. O Gabriel Almeida está perguntando sobre Sidão no Goiás. Sidão e Edmar devem ser anunciados nas próximas horas. O São Paulo,
conversando até com uma fonte lá de São Paulo, o São Paulo aceitou liberar os jogadores, os dois têm contrato com o São Paulo até dezembro de 2019, não fazem parte dos planos do clube, e a ideia do São Paulo é emprestar os dois jogadores até o fim do contrato e eles ficam livres para negociar com quem quiser. O São Paulo, inclusive, está topando pagar parte dos salários dos dois para que esse negócio saia. Vai variar na casa dos 20%, é mais ou menos quanto o São Paulo está disposto a pagar para que esses dois jogadores fiquem no Goiás. O Goiás assume 80% dos salários, o São Paulo banca os outros 20%. Fala sobre a Black Star. A Black Star é uma empresa de paradeiro desconhecido que surgiu recentemente na reta final da eleição do Palmeiras, dizendo estar disposta a pagar 1 bilhão e 400 milhões por 10 anos de contrato de patrocínio no Palmeiras. Ontem, o Maurício Gagliotti se sentou à mesa pela primeira vez com os representantes da Black Star, para tentar conhecer as condições, garantias bancárias, de onde vem esse dinheiro, porque é um dinheiro muito fora da realidade. Se a gente dividir 1 bilhão e 400 milhões por 10 anos, a gente está falando de 140 milhões de reais por ano. Hoje, a Crefisa paga 100 milhões de reais para o Palmeiras por ano e a gente acha esse valor estratosférico, porque alguém ofereceria 40 milhões a mais por um contrato de 10 anos. Então o Palmeiras está tentando entender, o Palmeiras está escutando, mas aí é feeling, tá? Não é uma informação. Acho que no final das contas o Palmeiras vai optar pela segurança, vai optar pelo velho parceiro. A Crefisa até está disposta a melhorar um pouquinho o valor do patrocínio master para a próxima temporada para tentar fazer essa renovação do contrato. Aí é mais palpite do que uma informação. O Luan 204, Neilton, Pato e Luiz Adriano no Inter. Alguma coisa procede? Pato no Internacional, descarte. Luiz Adriano é extremamente caro. O Neilton seria mais acessível. É importante que você, torcedor do Inter, entenda que a condição financeira do Internacional é uma condição financeira complicada. E isso eu ouvi do Marcelo Medeiros, que é o presidente, e do Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol. O Inter essa diretoria do Inter assumiu com uma série de dívidas antigas. Dívidas de jogadores que você nem lembra que passaram pelo Internacional, mas que seguem custando bastante dinheiro. Então, a ideia do Marcelo Medeiros é equacionar essas contas, acertar esse passivo, colocar o Internacional em ordem. Então, o Inter não vai poder fazer grandes investimentos. É por isso, por exemplo, que o Leandro Damião não ficou no Internacional. O Leandro Damião ganhava 600 mil reais por mês. Desses 600 mil, 350 mil eram pagos pelo Santos, o restante pago pelo Internacional. O Leandro Damião, em fim de contrato com o Santos e também com o Inter, exigiu os mesmos 600 mil reais, mas ele queria também luvas, porque era um jogador livre do contrato. E o Internacional agradeceu, mas disse que não haveria essa possibilidade. O Damião, de acordo com uma fonte minha, vai jogar no Japão. Será reforço de um time da J-League, e aí vai ser rival do Jô. Jô que, por sinal, fez uma baita temporada lá no Japão, números até melhores do que na época do Corinthians. Já gravei um vídeo no Yahoo sobre o assunto. Convido a você a acessar o meu blog no Yahoo. Nos próximos dias a gente vai subir esse vídeo contando detalhes da situação do jogo lá, número de gols, média de gols e até sobre a possibilidade dele voltar ou não para o futebol brasileiro.